Olá pessoal, eu sou a professora Lana e dando continuidade aos vídeos anteriores, o assunto que vamos ver agora, ele é relacionado como ao vídeo que nós vimos anteriormente, foi sobre desmatamento e eu finalizei ele falando sobre a parte da importância das árvores para a nascente. Então, nós vamos começar agora falando sobre a conservação de nascentes. Entre os recursos fornecidos pela natureza, a água é o mais essencial aos seres vivos. Ela é o recurso natural insubstituível para a manutenção da vida saudável e do bem-estar de todos. Sem água, nenhum ser vivo consegue viver. A gente não consegue sobreviver muito tempo sem a água. Mas mesmo sabendo disso, o homem, por meio de suas ações, vem desmatando encostas e matas ciliares, usando indevidamente os solos e diminuindo a quantidade e a qualidade da água. O homem, ele não usa de maneira consciente os recursos que está à sua disposição. Ele só vai pensar nas consequências depois que faz falta. A gente só pensa nas consequências quando a gente sofre com os danos. Então, a gente não pensa na maneira de evitar. Ninguém pensa na prevenção, e sim quando ele já virou um problema. Então, com isso, o que são as nascentes? Nascentes são manifestações superficiais de águas armazenadas em reservatórios subterrâneos, conhecidos como aquíferos ou lençóis, e que dão origem a pequenos cursos de água. Estes pequenos constituem os córregos, que se ajuntam para formar riachos e ribeirões e que voltam a se juntar para formar os rios. Então, são tudo aquilo que na verdade, é o começo de um rio, onde surge a água para dar início ao rio. As nascentes são de vital importância para qualquer propriedade. No meio rural, abastecem açudes e represas, saciam a sede dos animais e podem dar suporte à irrigação das lavouras. Isso porque elas se encontram principalmente em áreas rurais, elas são mais afastadas das cidades. E como fazer a sua preservação? Não dá para falar de preservação sem falar de vegetação. A razão para isso é o fato de a vegetação funcionar como uma barreira natural, que reduz o aporte de sedimentos, insumos e defensivos em direção ao corpo d'água, além de contribuir para o seu fluxo contínuo e emergência de águas subterrâneas. Então, nesse caso, as árvores elas são importantes porque elas servem como uma barreira. Como eu tenho a nascente aqui, então as árvores elas não vão deixar passar nenhuma nada para a minha nascente. Elas vão servir como uma barreira. O tipo de formação vegetal mais adequado para a preservação de cada nascente pode variar com as características do solo ou nível de absorção de água pela planta.
Isso porque eu não posso ter um tipo de vegetação que ela vai absorver muita água. Porque se eu estou colocando ela lá para preservar a minha nascente, como que eu vou colocar uma planta que ela suga muita água? Senão ela vai secar a minha nascente. Então isso tem que ser pensado também. No caso de quem tem criação na propriedade, a área de preservação permanente deve ainda ser cercada. Então, se eu tenho, bois, se eu crio algum tipo de animais, eu tenho que cercar essa minha área para não deixar nenhum animal se aproximar desse local, para ele não pisotear esse local e acabar depois secando essa área, tampando o local de onde sai a água. E o raio considerado área de preservação permanente, chamado APP, ele tem que ser de 50 metros, como demonstrado nessa imagem. Aqui nesse ponto aqui é a nascente ou olho d'água, e eu tenho que deixar uma área de preservação em volta com raio de 50 metros de preservação. Então tem que ter árvores plantadas em torno dessa nascente de 50 metros de distância dessa nascente. Agora, mudando de assunto, nós vamos começar a falar agora sobre a parte de reciclagem. O que é a reciclagem? Qual que é a importância de realizar a reciclagem? Então, a reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido, que não seria aproveitado, com mudanças em seus estados físico, químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto. Então, eu vou criar um novo produto a partir do meu resíduo. Então, isso que é a reciclagem. No Brasil, são produzidos aproximadamente 7 milhões de toneladas de lixo urbano, quando os resíduos são misturados, somente 1% desses resíduos podem ser reaproveitados. Então, quando não é feita a separação desse lixo, apenas 1% desses resíduos podem ser reaproveitados. E quando ocorre a separação correta, o aproveitamento passa para 70%. Então, olha a diferença quando eu não faço a separação do lixo e quando eu faço a separação correta desse meu lixo. A reciclagem faz parte dos 3 R's, que são reciclagem, reutilização e redução. Como a reciclagem consiste em reprocessar um item, ela é diferente da reutilização, que há apenas a utilização do item para outra função, e da redução, que consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. E são muitos os materiais que são recicláveis e podemos fazer a separação na nossa casa e no local de trabalho. Os materiais que são recicláveis são vidro, papel, metal, plástico, tecido e componentes eletrônicos. Também tem a compostagem, que é a reutilização dos detritos biodegradáveis, como lixo de cozinha e de jardim, que é todo lixo que a gente utiliza na cozinha, como restos de comidas,
que é chamado de compostagem. Essa compostagem, ela é utilizada como adubos em plantações, pode ser utilizadas em hortas, entre outras coisas. E temos também a parte da coleta seletiva, que é um mecanismo de recolha dos resíduos, os quais são classificados de acordo com sua origem e depositados em contentores indicados por cores. Ou seja, eles podem ser resíduos orgânicos ou materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro, dentre outros. Além deles, materiais hospitalares e radiativos também têm um destino diferente. A importância da coleta seletiva é justamente a redução dos impactos ambientais do consumo. Quando separamos o lixo, ou o que sobrou do que consumimos, facilitamos muito o seu tratamento e diminuímos as chances de impactos nocivos para o ambiente e para a saúde da vida no planeta, incluindo a vida humana. Então, a coleta seletiva, ela é o que ajuda a seleção desses resíduos para depois realizar aquela parte da reciclagem. Aí, quais são as cores desses coletores de lixo? Temos então o coletor azul, que é destinado para resíduos de papel. Temos o coletor vermelho, que é para plástico. O amarelo, que é para resíduos de metal. E o coletor verde, que é para resíduos de vidro. E como está destacado aqui na parte de cima, os resíduos que cada um que podem ser destinados, materiais feitos de papel, plástico, metal e vidro. E na parte inferior, os que não devem ser destinados dentro desses coletores. Como exemplo, no coletor amarelo, que é o de metal, não se recicla a esponja de aço, então ela não deve ser colocada dentro dele. Aí vocês podem ler com mais atenção de cada um que deve ser colocado e o que não deve. Então, com isso, os coletores azul, eles são para papéis e papelão, o verde para vidros, o vermelho para plásticos, o amarelo para metais, o marrom para resíduos orgânicos, o preto para madeiras, o cinza para materiais não reciclados, o branco para lixos hospitalares, o laranja para resíduos perigosos e o roxo para resíduos radioativos. E outro tipo de material que não deve ser descartado, gente, tem que ser destinado aos locais corretos, são os óleos de cozinha. Nunca jogar ele dentro do ralo, sempre armazenar ele dentro de uma garrafa PET, entregar ele nos postos de coleta, geralmente tem alguns lugares que recolhem eles. Isso porque 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar até 25 mil litros de água. Então, pessoal, é isso. Vamos nos conscientizar em relação a isso. E por hoje é isso, pessoal. Bons estudos e até mais.